Então tá gravando. Galera, então, eu tô aqui num estado fake de relações com vocês. Eu vou tá gravando hoje o nosso papo alinhado de amanhã. Esse negócio de tempo mesmo é tudo relativo, então vocês não tem problema nenhum. Eu vou estar ausente amanhã, então já vou gravar logo hoje. E a gente vai estar no Facebook ao vivo. A gente está enganando é o Facebook, galera, não é vocês não, viu? Fiquem ligados. O lance é muito mais enganar o Facebook. Então, olha só, a gente começou aquela ideia do simbologia, né, da luz nas artes visuais, e aí hoje eu vou finalizar essa etapazinha. Claro que isso é uma ideia de passar para vocês algumas formas de ver essa ideia de simbologia, de todas essas coisas dentro do campo aí criativo. Então a gente inicia hoje o nosso papo alinhado, certo? Que é quinta, mas é quarta, mas isso não importa tanto. Então a gente vai estar falando agora de simbologia da luz nas artes, certo? E aí eu vou complementar com vocês. Eu parei isso no neoclássico, mas eu vou fazer um passando bem rapidinho sobre esses pontos para a gente não perder o prumo, porque a gente ficou uma semana aí em off, e aí a gente volta com esse material para vocês agora. Então eu vou passar bem rapidex aqui, beleza? Então ok, vamos seguir. Passar aqui para a cena 2. Aí, ó, simbologia da luz nas artes. Chique. Aí eu passo aqui para esse negócio e vamos seguir no barco, não é isso, Luiz? Ok. Então, a ideia de simbologia, a gente falou um pouquinho da ideia de grafia, né? Da luz e desse aspecto gráfico da luz, que envolve aí o conceito e o nome da palavra fotografia. E aí, dentro desse ponto de vista, a gente abordou essa origem da luz, esse espaço onde a luz, obviamente, habita, ela vai vir dessas origens, como no caso do nosso sistema solar aqui, o Sol, é uma fonte de luz primordial, então a gente precisa, de alguma maneira, entender isso e se aprofundar nisso. E eu acho que a gente tem sido um pouco, em geral, um pouco negligente com essas ideias, com esses conceitos de luz, que envolvem aí a ideia da relação com a natureza. E aí, dentro do campo mineral, as pedras preciosas como esse elemento super importante e super relativo a esse padrão de recepção, né? Ou seja, como a vida se organiza dentro do reino mineral, então ela vai de alguma maneira se estruturar melhor e essa luz vai passar e a gente identifica isso como essas pedras preciosas. Obviamente tem algum valor nisso que a gente ainda está entendendo. A gente viu no reino vegetal a necessidade da luz relativa à vida, como isso é importante. Sem luz não há vida no reino vegetal. No reino animal, e a relação com alguns desses animais aí que estão sendo descobertos agora, o corpo físico, né, o desenvolvimento do corpo físico deles, de alguma maneira tem uma interferência direta com a luz. Os cientistas estão super curiosos em entender isso, como isso acontece. E aí eu dei alguns exemplos aí. Dentro do campo humano, né, a luz relativa muito a esses sábios, essas pessoas que têm esse aspecto de autoiluminação para de alguma maneira trazer ideias mais claras e por aí vai. E aí trouxe um aspecto simbólico aí que dentro dessas tradições acontece bastante, que é a relação de algum tipo de ser vivo que representa essas manifestações de evolução. E eu, no caso, a flor de lótus, ela vai representar justamente esse aspecto onde ela nasce na terra, ela transmuta, né, esse elemento para o campo mais energético, que seria a água, passa para o ar, que seria esse campo mais emocional, e aí ela se abre para a luz do sol. Ou seja, ela vive esses quatro aspectos, né, terra, água, ar e fogo. Dentro aí do campo religioso, uma visão religiosa da luz, muito ligada a esses sábios da humanidade, no caso aqui Jesus Cristo. E a relação científica também da luz. Algumas sacadas que a gente falou sobre a cor, o entendimento da cor. Nesse aspecto, você tem o aspecto, por exemplo, do azul, dos vermelhos, essa relação entre o que é intermediário. Se você olhar o céu e a terra, você vai ter os intermediários, que são os verdes, que são as plantas, e por aí vai ter um monte de sacadinhas que a gente pode entender e perceber de uma maneira muito mais profunda a luz. A questão do olho humano, que ele não capta a luz nem a informação de uma maneira tão precisa quanto a gente entende, ou seja, a imagem é muito mais da codificação do cérebro do que uma relação com as coisas físicas, ou seja, a imagem, a ideia é muito mais o que forma a imagem do que justamente essa relação da coisa física com a luz. E aí eu mostrei um pouquinho
dei essa lenda aí de que quando os colonizadores chegaram, né, da Europa aqui nas Américas, os índios não viam as caravelas de maneira estruturada porque eles não tinham a imagem dentro, ou seja, eles não conseguiam entender isso dentro, então eles não conseguiriam enxergar isso fora. Aí dei um exemplo para vocês da palavra Xiptron, como é que você pode ter uma compreensão, uma imagem da palavra Xiptron se você não tem ela dentro de você. E aí mostrei alguns desses exemplos, falei um pouquinho dessa relação cultural, então, onde a imagem é muito mais cultural, muito mais do campo ideológico do que do campo físico. E aí mostrei alguns exemplos como por esse carinha aqui, que é nosso amigo lá dos Árticos, os esquimós. Eles enxergam mais de 20 tons de neve, dão nome para esses tipos de neve, identificam sons do vento e por aí vai. Ou seja, eles têm um imaginário muito mais preciso em relação a isso, assim como a gente tem dentro dos nossos habitats. Eu que moro em Brasília vou ter do Cerrado, o pessoal que mora na Amazônia vai ter uma relação muito mais profunda, né, cromática e visual desses ambientes que a gente está por um desenvolvimento cultural e de percepção do meio. Então a imagem formada muito mais dentro do que fora, essa era a proposta. Né? Alguns exemplos disso, os flocos de neve, os diferentes tipos de flocos de neve, as nuances de neve, alguns outros tipos de povos que vão relacionar isso, e esse desenvolvimento do olho, ou seja, do olhar físico, ele tem uma relação direta também com o meio. Então os predadores, eles têm um olho diferente dos animais que são caçados. Os animais que são caçados têm essa visão muito mais aberta, muito mais espacializada para poder se proteger, e os caçadores são muito mais fechada, muito mais focada. E isso é um desenvolvimento de contexto. Então a forma física dos olhos também tem um desenvolvimento a partir das necessidades em que eles vivem. Era isso que a gente tinha passado. Eu falei um pouquinho dessa diferença do ver e olhar, e aí trouxe o Goethe, que a gente postou lá dentro dos nossos dos comentários, a gente vai postar para vocês algumas coisas ainda. O Goethe com esse material do Doutrina das Cores, falando dessa premissa de que quem fez o olho foi a luz, ou seja, a luz que a gente entende hoje como esse aspecto físico também interferiu dentro dos outros aspectos humanos. O desenvolvimento do nosso olho físico teve uma relação direta com a luz. Isso é uma fala muito filosófica e ao mesmo tempo científica, mas que gera uma série de entendimentos com a gente que podem ser muito mais profundos do que a gente imagina. Então essa é uma proposta bem importante aí para a gente pegar, essa ideia de que o olho fez a luz. Desculpa, que a luz fez o olho, né? E aí vai. A gente viu alguns exemplos dentro dessa proposição aqui do Botticelli com a Vênus, ou seja, o comportamento da luz dentro da cultura, isso é muito comum, a simbologia da luz ser respectiva a cada cultura. E aí eu mostrei para vocês alguns desses aspectos, aí no Barroco, antes no Renascimento, nos egípcios, a refração da luz, a ideia do atum e todas essas formas de manifestação da luz, o elencar da luz como ponto focal, como ponto de direcionamento do olhar. Alguns deuses, por exemplo, aqui deuses indianos, que também trabalham em relação direta com a luz, os deuses nórdicos, e essa ideia da sombra e da luz, e essa sacada muito bacana para a gente do tal, né, desse elemento que tem só o preto e o branco, sem essa dimensão dos cinzas, ou seja, não é físico, ele não está plasmado no mundo concreto, ele está nesse mundo muito mais acima, justamente porque ele tem esse aspecto do dual, né, dessa unidade representada nessa dualidade. E isso faz com que a gente entenda que ele não está plasmado no campo concreto, ele está no campo acima da dimensão que a gente entende como dimensão concreta. Justamente por isso que ele não tem os tons de cinza, uma sacada boa para a galera da fotografia. Então, dentro dessa proposição, a gente traz esse ponto de vista onde eu tenho a ideia de consciência, certo? Dessa relação de consciência e reflexo do mundo objetivo, ligado a essa ideia de luz como um aspecto de compreensão da experiência da vida. Então aqui dentro da estruturação dos gregos, nous, psique e soma, que seria espírito, a parte psicológica e a parte física, a gente tem uma conexão direta com a luz, justamente por ela estar atraindo e sendo atraída para essa dimensão muito mais metafísica de existência. Então isso é uma sacada que a gente pode desenvolver, obviamente, de uma maneira mais calma. Aqui não é o espaço para isso, mas é uma proposição aí para que vocês comecem a entender onde a gente está querendo chegar. A ideia então de imagem vem muito mais dessa proposição
que o Platão traz muito e outros filósofos, o eidos das coisas, ou seja, a ideia da coisa, a imagem é relativa à ideia e não à existência em si, é muito mais relativa ao ser do que à existência. A existência, obviamente, mostra como isso se manifesta, mas está muito mais dentro desse campo da ideia, a imagem. E aí o Janela da Alma vai falar bastante disso, aquele documentário que eu citei para vocês. Então, nessa proposta, a conexão da ideia com a luz, os sentimentos e o aspecto físico, ou seja, a geometria, tem essa relação direta de harmonia com imaginação, imago, imaginação, imagem, e a consciência e esse reflexo. Quem tiver dúvida sobre isso, pergunta, porque eu não consigo desenvolver isso aqui, né, de uma forma mais profunda num espaço como esse. Mas a gente pode estar conversando bastante. Então, dentro da arte, né, o olhar da luz através da arte é a nossa proposição aqui. E é dentro disso que eu vou estar com vocês aqui falando. A gente viu o pré-renascimento, esse que não tem a perspectiva, que tem aquele som unissono, que a gente vai repetir para vocês aí, botar esses exemplos sonoros, que são bem legais, exemplos musicais. Então, o pré-renascimento ele vai trabalhar muito mais com essa, sem perspectiva, esse mundo mais dual, esse mundo mais, entre aspas, em duas dimensões, né, que você não atinge aquilo lá, ou seja, Deus está distante, ou seja, essa concepção da luz, do divino, de todos esses aspectos religiosos nessas obras de arte, ele coloca um Deus à distância de você, não no mundo plasmado, no mundo objetivo. Então são essas ideias, esses trabalhos bizantinos e por aí vai, onde a terceira dimensão não é incluída enquanto elemento. A luz não tem um ponto de referência tão objetivo. Aqui alguns desses aspectos já é uma obra pré-renascimento, aí mais ou menos dentro da ideia, mas essa concepção do espaço muito mais bidimensional do que tridimensional. E aí eu mostro esse aspecto aqui para vocês, dessa música unissono, né? Esse uníssono, e aí vocês dão uma olhadinha aí. No Renascimento, a gente já vem com um movimento filosófico, onde ele inclui essa ideia da visão universal e traz essa proposição de perspectiva e de compreensão dessa janela onde você entra dentro do espaço. Ou seja, esse ponto onde o homem participa da obra. É o que eles chamam de uno versus, essa unidade na diversidade, mas o homem participa, ou seja, ele está dentro de todas as coisas. O que seria dentro dessa fala mais religiosa, no Deus está em todas as coisas. Por isso a luz de meio-dia, essa luz chapada, essa luz onde o spot de luz está em todas as coisas, essa divisão cromática também é um aspecto bem cientificizado dos símbolos de cada uma dessas cores e por aí vai. Então, a ideia, por mais que tenha sombras, que tenha esse aspecto um pouco dramático aqui, já próximo aí de algumas questões do barroco, mas a luminosidade mostra para a gente uma ação muito mais homogênea, ou seja, de unidade, né? De uma luz que está em todas as coisas. E aí várias das obras, aqui, se eu não me engano é Rafael, vai trazer esse ponto de vista dessa unidade solar, dessa luz de meio-dia, né? De novo, por mais dramaticidade que tenha, a luz está em todas as coisas. E é esse ponto que eu queria colocar. O Renascimento, então, traz essa ideia do homem dentro do espaço, dentro da obra. Essa terceira dimensão é trazida como um elemento simbólico e a luz opera nessa unidade de homogeneidade. Vários exemplos aí pra gente. Rafael de novo, Academia. Algumas das obras que a gente viu mais bizantinas, mas com a inclusão da perspectiva agora, é um elemento formal, um pouco parecido ainda, mas a perspectiva de maneira muito forte é a luz homogênea de meio-dia. De novo, a fonte de luz é em todas as coisas, né? Tem uma presença de luz acima, ou seja, Deus em todas as coisas. A questão do Leonardo da Vinci também traz esse aspecto, ele já começa a subir outros pontos e analisar outros pontos de vista. A história não é estanque, ela está em transição constante, de uma passagem para outra. E aí a gente tem esses pontos de vista do Leonardo da Vinci, mas a perspectiva aqui muito forte e a luz também homogênea. Ok? Mesmo no elemento de dramaticidade, onde ele gera nessa cena essa luz bastante homogênea. Mesmo no espaço escuro, ele vai trazer esse ponto de vista, essa relação com o espaço. De novo nosso amigo aqui, Botticelli e a Vênus. E aqui um ponto importante do Renascimento. Quase todos os assuntos são sobre aspectos ou religiosos ou mitológicos
relacionados à ideia do divino, desses deuses, de Jesus Cristo, de coisas desse tipo. Então essa é a proposição. No Michelangelo também, ele vai trazer esse tipo de coisa, onde você tem o contato do homem, né, com Deus, mas essa questão de identidade, homogeneidade, perspectiva é muito constante na obra também. E aqui a gente começa a ter algumas características onde o Da Vinci faz uma proposição de iluminação e trabalhar com esse chiaro escuro que vem sendo trabalhado depois no Barroco. Claro que é totalmente diferente a proposição, mas ele vai trabalhar com essa ideia de gerar o escuro para trazer o elemento do claro. Uma sacada também de volume, de perspectiva, que vai ser bastante usada no Barroco. Mas aqui, dentro do Renascimento, a unidade da forma é comum. Existe uma linha de contorno em tudo. Então o Wölfflin, ele vai falar muito naquele livrinho que eu postei para vocês do Barroco e Renascimento, essas questões. Então aqui a linha é uma linha de contorno, a luz homogênea no fundo e esse spot aqui no rosto. E nesse caso específico, o Leonardo da Vinci vai trazer essa luz um pouco mais homogênea da mesma forma, mas com esse escuro, né? Ela parece um spot não lateral como o do Barroco, mas já traz questões que a gente vai entender melhor no Barroco. Trouxe algumas melodias para vocês, alguns sons que já estão aí postados para vocês, a ideia era essa. Algumas outras obras onde não existe um spot de iluminação, mas a questão da luminosidade está muito mais dentro do elemento, e aí a gente seguiu por aí. No Barroco, então, a luz como um movimento religioso, ele vai trazer essa ideia de que o homem está nas trevas, no escuro, e Deus vem de alguma forma trazendo essa iluminação desse espaço escuro, uma luz lateral de 6 da tarde, luz da manhã ou luz crepuscular. É diferente, totalmente diferente da luz do Renascimento, que traz muito mais esse ponto de vista da luminosidade em todas as coisas. Beleza? Então, aqui alguns do Caravaggio, com essa luz bem lateral, parecido com Leonardo da Vinci, mas muito diferente. Eu não tenho um delineamento claro, tem alguns exemplos que eu vou dar para vocês. A forma é muito mais amorfa, em termos de unidade, ela é unidade em todos os elementos gráficos juntos e por aí vai. De novo, esse elemento da luz bem lateral, esse spot bem lateral. E aqui a gente tem algumas questões interessantes, onde você já tem a saída da visão, né, dos deuses aqui, a gente tem muitos elementos religiosos, e aqui a gente já vai ter um elemento muito mais humanizado, um ponto de vista muito mais humanizado de retratos e de formas, né, do autorretrato, do Rembrandt e tal, mas de pessoas, né, mais, entre aspas, mais comuns. E aqui a gente, dentro do Barroco, então começa a partir desse momento também a ficar mais claro toda a relação que ele vai ter não só com a luz, mas com essa linha de contorno que não existe, né, no material. Ok? Aqui mais alguns exemplos do Rembrandt, que eu não tinha dado no outro encontro, e aqui algumas coisas bem mais efêmeras, né, um encontro mais cientificizado e tal, que o Rembrandt vai discutir. E cada uma obra dessas tem uma peculiaridade incrível, que poderia ser feito, inclusive, só um papo alinhado sobre cada uma dessas obras. A Pérola do Vermeer, que vai discutir um pouco aquela ideia da luz que o Leonardo da Vinci trouxe, mas ainda dentro da ideia do Barroco, a ideia da pérola imperfeita. Barroco significa pérola imperfeita, e por aí vai. O Vermeer de novo. A ideia do comum, do homem comum, começa a surgir no Barroco, que é bem interessante. E aqui alguns exemplos, né? Eu trouxe 2 exemplos de Bach e um exemplo de Vivaldi, que vai ser um finalzinho do Barroco aí. E a gente parou aqui no Neoclássico, acho que valeu a pena gastar um pouquinho desse tempo nisso, e aí a gente segue agora, então, para falar dentro dessa perspectiva já desse pêndulo, onde eu tinha um movimento mais filosófico com o Renascimento, e ele vai pendular agora para um movimento do Barroco, onde eu tenho uma questão mais religiosa, o homem nas trevas, essa luz muito mais crepuscular, e aí eu volto, agora não falando tanto mais de deuses e de questões religiosas, para o Neoclássico falando muito mais de alguns heróis, certo? E a gente vai ter os mesmos elementos de construção geométrica, a luz um pouco mais parecida com o Barroco, mas ainda uma luz mais homogênea, iluminando bastante das coisas, só que um pouco mais direcional, mas a perspectiva continua. Existem algumas misturas, isso é muito comum dentro desse processo, mas eu tenho um delineamento muito mais geometrizado e uma relação de luz também no espaço bem diferente do Barroco, como essa, por exemplo.
né? Onde a luz em todas as coisas. Aqui já um desenho, bem com a ideia da geometria, de toda essa organização espacial geométrica que vem muito do Renascimento. O neoclássico tenta resgatar essa ideia através dessas formas de desenho e de trabalho. Aqui a questão já desse homem que é um pouco herói, que é um pouco nesse aspecto, com uma luz mais homogênea, mas ainda assim já começa a existir um grau de dramaticidade parecido com o barroco. A gente começa a ter misturas aqui, visuais, né? Aqui já uma luz bem mais parecida com o Renascimento, essa luz de meio-dia, com um elemento voltando aqui para a mitologia, para a esfinge, para esse tipo de discussão, que é um pouco a ideia do Renascimento. Ok? Aqui já é uma personagem que já tem uma relação muito mais direta com essas questões que a gente vem trazendo do imperador, do herói, da imperatriz, de um personagem importante, e a luz também bem homogênea, bem luz do Renascimento. Ok? Uma ilustração para mostrar um pouco disso. E a arquitetura, né? Essa arquitetura das colunas, a arquitetura ligada muito à ideia dos gregos, dos romanos, com essa pirâmide em cima, né? Essa sustentação da coluna, como esse elemento do espaço de impulsionar a mesma ideia de coluna humana, né? Que coloca a cabeça acima, que coloca essa pirâmide acima, e essa pirâmide também como um elemento que vai trabalhar esses valores simbólicos, né? Aqui alguns exemplos que eu passei para vocês, que eu vou passar para vocês. Aqui é o Licites, vai estar dentro da nossa obra aí para vocês darem uma olhada. Aqui no romantismo, então, a gente passando para o romantismo, a gente vai pendular agora. A gente estava no neoclássico falando um pouco mais próximo do Renascimento, o romantismo vai puxar essa ideia um pouquinho mais ligada à questão do barroco, não só nos elementos estéticos, mas em alguns valores também, e algumas coisas bem bacanas para a gente em relação à luz. Então, ele vai ter uma luz diferenciada e começa a surgir um elemento muito interessante, que é o elemento do homem dentro da paisagem e a paisagem superando o homem dentro desse aspecto. Não estamos mais falando aqui de deuses e de todas essas coisas, mas sim desse homem herói no romantismo, vai surgir muito isso. E a luz, ela vai ter uma discussão gráfica espacial muito relacionada à iluminação, a esse spot, né? Esse que supera, esse que, no caso aqui, se eu não me engano, é o Napoleão Bonaparte. E essa direção de luz também bem crepuscular quando vai envolver a paisagem e principalmente algumas dessas ações em relação à paisagem. Então, dentro do que a gente vê aqui no romantismo, a gente vai ter alguns aspectos bem mais crepusculares, e a paisagem surge como um elemento de assunto que não existia nem no Renascimento, nem no Barroco, nem no Neoclássico. A paisagem é o assunto. E aqui, então, é uma discussão bem interessante que vai vir para questões filosóficas, onde você tem aí filósofos como Kant e outros discutindo a paisagem como essa forma de acessar, né? Que, no caso divino, o sagrado, ou no caso do Kant ele vai discutir sobre o sublime e outros pontos de vista, onde tem uma série de filósofos, aquele Conde de Shelfsburg e outros filósofos no Oriente também discutindo a questão da natureza como um elemento que faz te conectar com esse algo mais profundo aí, que na religião chamam de deuses, dentro da filosofia a gente vai chamar de unidade ou outras coisas desse tipo. Ok? Parte de simbologia aí do barroco também é um pouco oscilante, mas tem umas discussões de luz. Aqui volta um pouquinho, de alguma maneira um pouco parecida com o Renascimento, mas é uma luz de final de tarde, quanto elemento, e a paisagem muito forte dentro do romantismo. Um homem pequenininho e essa luz mais lateral, mais de final de tarde. Os ingleses vão estar falando disso de alguma forma também, e já trazem outra dinâmica. Uma luz, obviamente, na Inglaterra não vai ser uma luz tão apresentada, né, enquanto elemento visual, não é uma luz tão forte, é uma luz mais homogênea, mas a dramaticidade da cena e toda a parte psicológica da cena vem dentro dessa ideia do romantismo, como esse símbolo, né, de começou a descida, saiu de nós os assuntos e começou a ser discutido dentro da psique. Qual é a relação com a luz em relação a isso? Eu não estou falando mais de uma luz do divino, do sagrado, estou falando de uma luz muito mais próxima do homem, mesmo aqui no caso de alguns mitos, algumas lendas, que é no caso desse material aqui dos pré-rafaelitas, a gente vai começar a distinguir isso. Surge também alguns tipos de elementos que não surgiam dentro das obras de arte,
Aqui é uma questão dos sonhos e todos esse tipo de coisa, mas esse tipo de cena e essa tensão era mais difícil, talvez o Goya tenha feito alguma coisa assim, a gente teria que pesquisar mais alguns pontos, mas esse tipo de coisa, como o homem nesse aspecto mais degenerativo, do homem mais suicida, do homem se mutilando, começa a surgir no romantismo, que são movimentos que estão muito mais próximos da gente e que tem uma discussão muito mais humanizada das coisas, muito menos sobre o sagrado, muito mais sobre o homem comum e suas necessidades comuns, suas depressões, suas alegrias e por aí vai. E a gente vai ter cenas como essa, né? No caso aqui, imagino que o cara tenha tomado todos os absintos do mundo ou algum tipo de veneno, alguma coisa desse tipo, e aí gerou esse aspecto. Então uma luz também bilateral, onde ela invade o espaço, e esse homem aqui morto dentro do espaço são assuntos que não existiam dentro do Renascimento nem do Barroco, não dessa forma. Ok? E aqui o personagem, né? Esse personagem no final de tarde, esse personagem aqui que vai trazer justamente essa condição muito mais psicológica, de decisões, de necessidades muito mais humanizadas. Ok? Muito comum isso, esse tipo de paisagem, esse tipo de proposição dentro desses movimentos como o romantismo. Ok? Aqui é um pouco da mistura, trouxe para que a gente pudesse ver um pouco dessa mistura, são aqui deuses nórdicos e essa discussão na Europa muito misturada nesses aspectos, então a gente vai ter músicos como Wagner trazendo essa parte da mitologia germânica e por aí vai, e aí dentro desses movimentos como o romantismo surgem uma série de outros elementos que não são só necessariamente de culturas aí cristãs, mas de outras culturas também. E aqui é um trechinho de uma cena de um filme que a gente vai botar para vocês, de um trailer que chama Siegfried, e aí é para vocês escutarem a música do nosso amigo Wagner. Ok? Então, modernismo. A gente já, de alguma forma, no romantismo, acho que já tem muitas questões do modernismo, que vai estar muito integrado nessa ideia do homem aí que sai da cidade, do campo, que vai para a cidade, todas essas integrações, e aí, obviamente, com a Revolução Industrial e por aí vai, mas, historicamente falando, dentro da arte, tem um pouco dessas passagens que são um pouco confusas, mas a gente pode atrelar assim, para que a gente siga o que a gente está querendo falar, que é o simbolismo da luz. Então, dentro do modernismo, a gente vai ter uma condição de luz muito diferenciada. Mas antes de entrar nele, eu vou mostrar um pouquinho desse contexto, né? Um pouquinho desse início. Então, no impressionismo, por exemplo, a discussão da luz no impressionismo, ela vai vir de uma forma muito diferente. Ou seja, não tem mais no impressionismo a questão da fonte de luz, do divino, de todas essas coisas. E o impressionismo tem uma característica bem interessante para que a gente possa estudar, entender um pouquinho ele melhor, que é o início dele e essa proposição do movimento. Obviamente não foi feito nem criado por uma pessoa específica, mas obviamente tem alguns proponentes disso. E aí a gente tem como proponente aí o Baudelaire, e ele dentro desse texto, Charles Baudelaire, que era um filósofo e poeta da época, de 1800 e pouquinho, ele vai ter essas proposições acerca da necessidade do homem experienciar também as sensações. Existiu esses movimentos muito fortes, religiosos e por aí vai, onde começam a separar um pouco, né, o homem do que seria a parte psicológica dele com o corpo físico, ou seja, os desejos, todas essas coisas. E algumas pessoas começam a questionar isso mais veementemente, e o Baudelaire traz esse material, esse livro que chama Flores do Mal, que inclusive foi proibido na França quando ele propôs, que coloca justamente essa apologia do homem poder experienciar essas coisas, de poder também ficar, né, chateado, deprimido, com raiva, com todas essas coisas. E aí ele coloca muitos pontos de vista nesse livro. Esse livro é mais acessível hoje, vocês vão encontrar em livraria. E eu não achei o trecho aqui, mas eu queria ter trazido para vocês um trecho em que ele faz uma apologia, né, a Satanás. Assim, ele fala: nossa, Satanás, muito obrigado por existir e tudo mais o que você trouxe para que a gente pudesse realmente viver esses prazeres. Ou seja, ele está tentando trazer aí que o homem necessita viver esses prazeres, e ele obviamente vai para uma contralinha das questões religiosas aí, e traz dentro do modernismo esse ponto de vista. E curiosamente o impressionismo, ele não vai ter fontes de luz em lugar nenhum. A luz é a própria tinta, a luz é a própria cor, ou seja, a pele das coisas é a própria luminosidade, está na sensação. E curiosamente, o impressionismo é o movimento mais pop que a gente tem dentro da arte desde que existiu. Então, se você quiser fazer sucesso numa exposição de arte, aí você vai trazer o impressionismo para que lote dentro do espaço.
justamente porque ele provoca esse aspecto muito mais sensorial, muito menos simbólico, muito menos de uma leitura mais espiritualizada, todas essas coisas. Ele vai trazer essa questão do homem comum. Aqui a gente tem dentro de um boteco, né, dentro de um bar, pessoas comuns, pessoas, né, dentro de uma condição social normal. Não é mais o herói, não é mais o Deus, não é mais nada dessas coisas. É o homem lá tomando sua cervejinha, no caso aqui é outra coisa, né? E a luminosidade disso é muito mais dessa experiência, da sensação, ou seja, é uma luz mais comum, ok? Não é um spot de que vem lá do céu, nada disso. Então é muito comum no impressionismo vocês verem a luminosidade sendo feita pela própria cor, pela dimensão da cor e dessa expressão, ok? Alguns exemplos aqui disso. Obviamente tem uns fora da curva, que sempre existem uns, assim como teve o Da Vinci. O Van Gogh vai discutir isso de uma forma um pouquinho diferente, vai construir o seu espaço. E ele não está exatamente no impressionismo, mas está ali perto desses movimentos. Não consigo considerar ele impressionista ou isso, aquilo, outro. Ele está misturando alguns dos elementos desses movimentos, mas dentro de categorias de arte ele está ali próximo. E ele vai trazer essa luminosidade muito mais forte ainda com a questão da própria tinta, da própria cor. Não existe um spot de luz central, e mesmo quando a condição é essa, que ele está aqui numa paisagem onde tem o sol, a lua, ou, né, essa noite estrelada aí que tem uma série de elementos de forte luminosidade, ele constrói isso com a própria tinta e ela não ilumina nada nas outras coisas, né? É muita característica desses movimentos aí do impressionismo e dessa forma de construir a pintura. Ou seja, a cor é a luz. Van Gogh então vai vir de uma outra maneira trazer esse ponto de vista da luz, ok? Então dentro da modernidade a gente vai poder então enxergar, vou contextualizar um pouquinho mais para vocês agora, como isso se construiu. O que aconteceu? Junto ali com Baudelaire surgiu, por exemplo, a fotografia. E a fotografia ela vai trazer uma condição de reprodução do mundo de uma maneira muito mais rápida e objetiva. O Baudelaire tem inclusive textos e textos contra a fotografia pela automaticidade da fotografia. Ele acha que você deveria ter que ter contato com a obra, expressar e não só reproduzir o real. Mas com isso, já que a fotografia construía esse real, ou seja, conseguia retratar o imaginário, a gente teve uma série de possibilidades plásticas aí para os outros movimentos. E em conflito com isso, ou seja, junto com tudo isso, surgem várias ciências, como no caso aqui, nosso amigo Freud, com a psicanálise e outros movimentos aí, a antropologia e outros vários movimentos, várias ciências surgem, se refratam aí e trazem dentro da modernidade uma discussão muito mais profunda. Então, o contexto da modernidade vai ter uma característica de discutir muito menos as mitologias, as simbologias, né, com esse grau de religiosidade ou de filosofia, para discutir muito mais questões psicológicas, antropológicas, etnográficas e por aí vai. Então é um contexto super turbulento, cheio de questões, cheio de análise. A gente tem também como contexto filósofos como Sartre, que vão discutir justamente o contrário, né, do que o Renascimento está propondo, ou esses filósofos como Platão, o idealismo. Ele vai discutir muito mais o realismo, a coisa mais objetiva, existencial. E aí a gente tem dentro dessa perspectiva os artistas tentando entender esse contexto da modernidade. Tem um filme muito bacana que eu acho que vale a pena vocês verem, que se chama Aurora, de Murnau, que vai trabalhar justamente essa mudança, né, do campo para a cidade, essa discussão toda. E é um filme muito sensível, bem bacana para a gente entender um pouco esse contexto. Então, essa imagem aqui é importante para a gente começar a entender. Por exemplo, a gente tem todos esses movimentos aqui. A gente tem aqui o meu amigo Freud, o existencialismo, o Charles Chaplin aqui discutindo a modernidade. E paralelo a isso, a gente tem na Rússia, por exemplo, as igrejas ortodoxas ainda existindo e movimentos como esse, que surgem através do concretismo, o concretismo russo, ou seja, do suprematismo russo, desses movimentos de arte que vão trazer questões de ruptura total com a dimensão, com a terceira dimensão, com a ideia da forma, não tem mais forma figurativa, e com a ideia de luz. Então aqui, Malevich trazendo quadros como esse, que é uma cruz preta sobre um quadro branco, dentro deste contexto aqui. Vocês imaginam o nível de ruptura disso, certo? Esse movimento muito mais de suprimir a forma e de propor conceitos e ideias a partir
das reflexões justamente das formas geométricas e por aí vai, que suprime a forma, o suprematismo. Ou seja, são muitas rupturas no modernismo. E o Kandinsky com essas questões também da metafísica, da construção do ponto, do discurso sobre a linha dentro do espaço, desse primeiro momento onde o homem entra e por aí vai. É bem bacana essa reflexão, é bem bacana como a gente pode tentar enxergar isso enquanto várias linhas de proposição. Num capítulo do Homem e seus Símbolos do Jung, uma psicanalista vai trabalhar com essa ideia do simbolismo das artes visuais, que é a Aniela Jaffe. Ela vai discutir isso como um simbolismo, como todos eles estão discutindo fora do centro, né? Não existe mais uma obra de arte que fale do centro especificamente, eles sempre divergem do centro. E é justamente nisso que o Renascimento se pautava, esse centro como a unidade, como um aspecto da universalidade e tal, e o modernismo vem ao contrário disso, né? Discutir outros pontos de vista. E aí as influências etnográficas, por exemplo, aqui no caso do Picasso, né, dentro dessa questão das máscaras africanas, ele vai trazer essa reflexão, por exemplo, que seriam essas mademoiselles de Avignon aí, que são, na verdade, prostitutas, que ele traz com esse elemento da carne, né, e desse azul, como esse contraste entre o sentimento e tal, e principalmente o rosto, né, com essa construção gráfica do rosto, é como se tivesse um zíper, né? O cubismo é muito mais, eu acho, nessa relação. Você tem um zíper aqui e você abre o rosto para essas várias possibilidades da psique, ou seja, é como se eu tivesse várias máscaras para viver, várias experiências emocionais para representar a minha existência. E é dentro dessa perspectiva que o Picasso vai discutir esses pontos todos e vai trazer essa questão, ou seja, a luz aqui já não existe mais ponto de luz, não tem foco de luz em lugar nenhum, certo? E é com isso que eu vou fechar com vocês, então. Estou trazendo aqui a Guernica e a discussão é justamente essa. Aonde está o ponto de luz, né? Aonde a gente tem esse ponto de luz como algo referente aqui. Ou seja, dentro da perspectiva que a gente veio trazendo, onde você tem no Renascimento toda aquela construção de ideias do homem dentro da obra, do homem participando, ou seja, aquela polifonia, quando vocês vão para o som, você escuta, você participa, é o home theater, né, do início aí dessas proposições. Você tem todo esse discurso que vai pendulando, religioso, filosófico, cientificista, tal, cai dentro desses movimentos que são muito mais, nesse humano mais simplificado, o homem comum, e aí você vai discutir a partir desses pontos de vista da psicanálise, do existencialismo, de todas essas coisas, uma luz que não é mais divina. Não tem nada mais a ver com isso, não é a luz de cima, não é a luz lateral, o homem está nas trevas e com uma luz que, no caso do meu amigo Picasso, ele vai trazer uma luz como uma lâmpada. Se vocês prestarem atenção, você tem em cima do cavalo tem uma espécie de olho, e esse olho que ilumina tudo isso é uma lâmpada. Ou seja, é o existencialismo, não tem mais Deus, não estou discutindo Deus, é um movimento ateísta, ou seja, eu não estou falando sobre essas coisas, eu estou falando sobre essa luz que envolve muito mais a existência das coisas, a fragmentação dessas coisas todas, essa disrupção da forma, não tem unidade mais na forma, e ele mistura, o que é mais interessante, ele vai misturar o delineamento das formas, mais uma ruptura desse delineamento. Todas as formas vão rompendo e quebrando. Ele consegue resgatar ideias do Renascimento, mas as questões e a proposição é justamente a quebra dessas ideias. E é isso que o modernismo vai trazer, e é isso que se propõe esse tipo de simbologia e essa visão onde a luz é muito mais existencialista e por aí vai. Então era essa a proposição de simbologia, né, nas artes visuais aí para vocês, simbologia da luz. E aí qual é a proposição e um pouco de reflexão para que a gente pense? Nós somos netos ou filhos desses movimentos. A gente está hoje em 2018, ou seja, o Picasso fez isso na década de 40 para 50, a Guernica é sobre um bombardeio na cidade de Guernica, em que o Partido Comunista Socialista encomendou dele, ele participava desse partido, encomendou dele essa obra para criticar, obviamente, o bombardeio do nazismo. A gente está aí quase 70 anos depois, mais que 70 anos depois, e a gente, de alguma maneira, tem uma descendência disso. E aí é justamente esse ponto de reflexão que eu queria trazer para que a gente pudesse... E agora? O que a gente está propondo? Qual é a nossa fonte de luz? Aonde está essa luz? Ela é importante?
Ela fala sobre coisas ou ela fala sobre o ser? Ela fala sobre a existência, sobre as coisas comuns, mas essas coisas comuns têm algum elemento que a gente considere divino, sagrado, importante ou não? É uma questão existencial efêmera e desse tipo de questão. Qual é a nossa questão? Como a gente está trazendo e se propondo a ver essa construção de arte para quem for fotógrafo, para quem for designer, para quem for pintor, para quem for escultor, músico, qual é a sua proposição, qual é a sua abordagem, qual é a luz do seu trabalho, como ele se refrata, como ela vem, qual é a questão que você está querendo trazer dentro disso. E é essa proposta que eu tento trazer justamente para que a gente discuta mais, reflita mais e de alguma maneira se una mais nessas reflexões para que a gente tenha uma proposição. Talvez um dos maiores questões, entre aspas, aí, problemas, mas desafios do que a gente tem no contemporâneo é justamente discursos ou conversas, diálogos que gerem proposições mais em comum. Picasso tinha os movimentos do cubismo, o modernismo, de alguma forma tinham várias pessoas atuando e talvez no contemporâneo a gente tenha refratado tanto que as nossas observações, o nosso ponto de vista e a nossa convergência de valores, de princípios não estejam sendo atuados de uma maneira conjunta, o que deixa o discurso muito raso e muito fraco. Então é uma proposição para que a gente possa de alguma maneira dialogar junto, a gente está aqui com vocês justamente para isso, tragam seus pontos de vista, esse é um assunto extremamente interessante, importante e polêmico, mas polêmico não no sentido de polarizar, mas no sentido de qual é a sua luz, de que forma você trabalha a sua luz, o que você quer trazer com ela, qual é o simbolismo da sua luz, porque dentro da história da arte a gente pode ter vários pontos de vista simbólicos por aí. Era isso que eu queria falar com vocês. Até a próxima, mandem aí ver nos comentários, nas discussões, nas brigas, nos pontos de vista, sem polarizações, mas com bastante reflexão, para que a gente possa estar com vocês e conversar mais. Beleza, grande abraço, até mais galera.